E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui para falar de um assunto um pouco diferente, que é justamente sobre taxa de quadros, ou também conhecido como frame rate. O que é isso afinal? Então vem comigo que a gente vai discutir sobre isso hoje no vídeo aqui do canal. Primeiramente, gente, o que é uma taxa de quadros? Taxa de quadros, normalmente, a gente está falando de uma taxa que é uma das configurações de vídeo que é mais importante para que vocês estejam fazendo seus vídeos com a melhor qualidade possível. Primeiro, para você entender a taxa de quadros, você tem que entender como é que um vídeo ele é feito. O que é um vídeo, se não uma sequência de fotos? Basicamente, o vídeo é justamente isso, de forma bem literal. É você ter várias fotos, várias imagens, uma em sequência da outra, onde você vai estar ali justamente criando aquele efeito de movimento. É assim que são feitos desenhos, que são feitas animações, vídeos de filmes, é assim que sua câmera de celular grava assim, é assim que todas essas imagens são feitas, pois o nosso olho consegue enxergar em média a 30 quadros por segundo, pode-se dizer assim. Dessa forma você consegue ter uma imagem muito bem feita em uma sequência de movimentos, ou seja, quando a gente fala de quadros por segundo, a gente está falando da quantidade de imagens por segundo que vocês vão ter. Mas aí você me pergunta, certo, a minha câmera ela tem 1 milhão de configurações diferentes de taxa de quadros por segundo que eu posso usar. Quais são elas e qual é a melhor? Então vamos lá, eu vou estar passando aqui para vocês cada uma das diferentes taxas de quadros e onde elas são mais utilizadas. Então começando aqui para a mais lenta de todas, que é muito conhecida, mas ela não é muito utilizada nas câmeras, mas é justamente 12 quadros por segundo. Onde é que você utiliza mais 12 quadros por segundo? Se vocês observarem os exemplos que a gente está mostrando aqui, são exemplos de animações e desenhos, ou seja, é uma taxa de quadros onde é muito utilizado para stop motion, para você estar fazendo desenhos, justamente animações, como eu já falei anteriormente. Por quê? Ele dá esse tom um pouco travado, mas ainda com a fluidez legal, onde muitos desenhos utilizam disso justamente para economizar a quantidade de quadros, e ficou conhecido como uma técnica que é muito utilizada para isso, porque o cara está tendo ali que desenhar quadro a quadro. Então imagina o trabalho que tem em relação a isso. A equipe que é utilizada para fazer esse tipo de animação, desenho, anime, stop motion, ela é muito grande, então a quantidade de trabalho é muito grande, então muitas vezes até para economizar eles utilizam justamente 12 quadros por segundo, porque assim você ainda consegue colocar uma fluidez naquela imagem, você ainda consegue fazer o vídeo e mostrar o movimento, porém você está economizando pela metade a quantidade de quadros que vão ser necessários você fazer o desenho, por exemplo. Então esse é um tipo de quadro por segundo que é muito utilizado justamente para isso. Seguindo aqui nós temos justamente 24 quadros por segundo. Onde é que isso é utilizado? Essa é justamente a taxa de quadros mais conhecida de todas e ela é muito utilizada no cinema. No cinema o pessoal utiliza bastante isso e é conhecido por ter uma fluidez muito boa, mas ainda assim você conseguir manter ali de uma forma onde você não está exatamente o que o olho vê. Você consegue identificar que é 24 e diferenciar de 30 quadros por segundo. E é justamente esse padrão que o cinema adotou, que é utilizado hoje em grandes produções, que é utilizado hoje por muita gente que quer fazer vídeo cinemático em casa, e está querendo utilizar isso para postar no YouTube. Quando você pensa em cinemático, hoje nós atribuímos a 24 quadros por segundo. E a maioria das câmeras hoje, drones, câmeras, GoPros, etc., todas elas conseguem gravar a 24 quadros por segundo, porque é a taxa padrão hoje que as pessoas usam. Seguindo aqui, nós temos justamente os 30 quadros por segundo. Onde é que você vai ter 30 quadros? É o que o seu olho vê e é o que 99% dos aparelhos hoje usam fora do cinema. Então você tem celular vai gravar a 30 quadros, drones vão gravar, GoPro, todas as câmeras vão estar gravando dessa forma tranquilamente. Qualquer câmera de entrada hoje consegue gravar 30 quadros e é justamente esse padrão que você vai ver no YouTube. É esse padrão que você vai ver também nas TVs. Normalmente, dependendo do programa de TV convencional, vai usar 30 quadros, diferente dos 24, que são para produções cinematográficas. Então esse basicamente é o padrão que você vai ver hoje para tudo, onde você está utilizando ali 30 quadros
para que você esteja se aproximando do que o seu olho está vendo. Seguindo aqui, nós temos justamente o início do slow motion, onde nós estamos utilizando 60 quadros. Quando você bota 60 quadros, você já vai ter um take muito fluido, muito mais fluido do que 30, do que 24, e você consegue perceber nitidamente a diferença entre 60 e 30, e é onde você já pode começar na sua edição a aplicar slow motion. Se eu tenho 60 quadros dentro de 1 segundo, significa que se eu quiser deixar em 30, eu posso reduzir pela metade da velocidade e eu ainda vou ter 30 quadros dentro de 1 segundo. Então é a primeira possibilidade que as pessoas têm para aplicar slow motion, ou seja, você está reduzindo a velocidade em 2 vezes de reprodução daquele vídeo. Por isso que eu normalmente utilizo sempre todas as minhas gravações em 60, porque isso me dá uma flexibilidade muito grande para aplicar o slow motion na pós-produção, e quando eu quiser realmente a velocidade normal eu também tenho. E como o produto final que eu entrego normalmente é em 60 quadros, pois muitas vezes na rede social, hoje em dia tem sido muito associado dessa forma, então eu também geralmente estou realmente sempre filmando em 60 quadros. Isso é algo que muitos celulares hoje em dia mais recentes estão filmando, muitas câmeras de ação também, câmeras profissionais, algumas filmam, outras não. Se você pegar, por exemplo, full frames mais antigas como a 7 III, ainda não filma dessa forma. Drones, os mais recentes, também já estão filmando dessa forma. Se você pegar um Mavic 2 Pro, ele só vai filmar de 30 para trás. Então depende muito da câmera que você está utilizando, para que você possa estar utilizando esse padrão de quadros por segundo. E aí, seguindo aqui, a gente só está aumentando a quantidade de slow motion que você pode estar aplicando para o seu vídeo. Por exemplo, nós temos um bem famoso hoje, que é o 120 quadros por segundo. Para você gravar em 120 quadros por segundo, nem todas as câmeras têm essa possibilidade. Mas se você pegar os drones mais recentes, as câmeras mais recentes, elas têm essa possibilidade. Essa 6700 que eu estou aqui, ela filma em 4K 120 quadros por segundo, apesar de dar um cropping no sensor. Drones como o Mavic 3 Pro também já filma em 4K 120. Muitas câmeras de ação também. A Osmo Pocket 3 que está ali atrás também filma dessa forma. E aí com isso você consegue dar um slow motion de até 4 vezes na velocidade. Ou seja, você consegue deixar ela muito mais lenta e dar aquele tom bem cinemático quando você desacelera dessa forma. É algo muito interessante, mas muitas câmeras, para você colocar em 120, você tem que colocar em 1080p. A maioria delas só vai conseguir se você botar nessa configuração de 1080p, ou que é o equivalente ao Full HD, né? Não é 4K, mas você já vai conseguir essa fluidez muito grande. Tem muitos trabalhos profissionais que eu fiz, onde eu coloquei 1080p 120 e resolveu demais. E o slow motion foi até melhor do que eu deixar em 4K 30, por exemplo, porque dá uma sensação de cinemática muito bacana, muito diferente do que nós estamos acostumados hoje em dia, dá um profissionalismo muito massa. Então muita gente utiliza esse padrão de 120 quadros justamente por conta desse tipo de resultado que é entregue. 4K 120 aí já é exclusivo para câmeras muito recentes como essa 6700, uma 7 III, e drones como o Mavic 3 Pro ou uma GoPro Hero 12. Então são câmeras muito recentes que estão conseguindo fazer nesse padrão. E a partir daqui, aí já é o super slow motion. Nós temos 240 quadros. Isso aí, normalmente as câmeras hoje ainda estão filmando em 1080p, no máximo 2.7K, onde você já vai estar podendo desacelerar aí mais de 8 vezes. Se você colocar além do tempo de 24 quadros por segundo, a gente está falando já de 10 vezes de slow motion, ou seja, 10 vezes mais lento. Você ainda consegue encontrar essa configuração muito bem em GoPros. A própria Sony tem algumas configurações de vídeo assim, mas aí já é limitado para 1080p, por exemplo. E acima disso, gente, que aí é o super slow motion, tem alguns celulares como o Galaxy que tem esse modo onde ele permite gravar pequenas quantidades de intervalo de tempo com até 960 quadros por segundo, mas para você realmente estar gravando nessa quantidade, a gente está falando de uma quantidade absurda de quadros por segundo, então dá um volume absurdo de arquivos. Quem é que está utilizando isso? Onde é que você vai utilizar isso? Quando a gente fala em 120 ou 240, a gente está falando muito de esportes, onde você pode estar ali desacelerando, uma moto acelerando ali na areia, um movimento diferente, isso aí você consegue deixar, fica muito cinemático. Mas 960 para cima a gente já está falando aí de uma coisa muito específica. Quem aqui utiliza muito isso? Tem muitos canais de curiosidades onde eles usam isso, por exemplo, o que acontece
se eu atirar uma bala num vidro de tal forma. Ele bota aquele super slow motion que dá um efeito muito bacana, muito viral. Porém, para você fazer isso com qualidade, a gente já está falando de câmeras como, por exemplo, a linha Phantom, que é uma linha justamente específica para isso, onde eles gravam sempre no SSD, e quando você clica para salvar os últimos 10 segundos, aí é que ele realmente vai gerar o vídeo. Ou seja, ele está sempre gravando, aí fez o movimento que você quer, apertou, ele gera ali aquele vídeo com 1000, 2000, até 4000 quadros por segundo, dessa forma, que é o slow motion absurdo hoje em dia, para você ver uma bala em câmera lenta, para você ver um efeito de algo explodindo em câmera lenta, aí é utilizado dessa forma. E tem muitas maneiras de você atingir esse quase tempo parado com o vídeo, que é o bullet time, onde tem algumas câmeras como a Insta360 e outras câmeras 360 que elas utilizam, onde dá uma parada no frame, mas ele usa o 360 para simular ali que a imagem está quase que congelada por alguns segundos. É uma técnica que eles usam, mas não é realmente o quadro ali aprimorado. E aqui por último, gente, nós temos que falar também das ferramentas de aumentar a quantidade de quadros utilizando inteligência artificial. Vamos supor que aqui é 1 segundo e aqui dentro você tem 30 quadros. Entre os quadros ele consegue calcular, dependendo da inteligência artificial que você está utilizando, ele calcula como seria o quadro intermediário e aí ele preenche justamente e teoricamente dobra a quantidade de quadros que você tem ali. É um recurso limitado, mas que já está funcionando muito bem, dependendo da ferramenta que você utiliza. O pessoal utiliza muito a Topaz para fazer esse tipo de resultado. E é uma maneira de você que não tem uma câmera tão high-end assim, tão top de linha, você conseguir ainda aplicar slow motion em seus vídeos. Mas no final das contas, resumindo aqui para vocês, qual é o frame rate mais certo? Você faz animações, normalmente o pessoal vai fazer stop motion em 12 quadros por segundo. Ah, eu quero o mínimo para fazer vídeos. Estou fazendo um hyperlapse, um timelapse, onde a quantidade de quadros por segundo é muito importante. O pessoal utiliza muito 24 quadros por segundo, que é o mínimo para você aproveitar mais a quantidade de fotos e deixar o vídeo mais longo possível fazendo o seu timelapse. 30 quadros por segundo é o padrão de exportação que as pessoas utilizam para vídeos para YouTube, vídeos para TV de forma comercial, utilizam muito 30 quadros. E voltando aqui só no 24, complementando, também é muito utilizado para filmes e para cinema, uma coisa mais cinemática. Para capturar os vídeos, para gravar, eu sempre gravo em pelo menos 60 quadros por segundo, porque eu consigo exportar para 30, exportar para 24 e ainda dar um slow motion de pelo menos 2 vezes na pós-produção. 120 eu uso em casos muito específicos, até porque ele usa muito a memória se você gravar em 4K. Ah, eu estou gravando em 1080, beleza, dá para você deixar 120 padrão e sempre que você quiser aplica o slow. 240 para cima, aí é quando você está gravando algo muito específico. Tem que entender que a qualidade da imagem ela não fica boa na maioria das câmeras, porque é muito detalhe, muito quadro que é capturado em poucos segundos. E para você ter um resultado muito bom, aí a gente está falando de câmeras muito caras, que são as Phantom, para você gravar acima de 1000 quadros por segundo. E aí é um uso muito específico, você quer gravar um raio caindo em câmera lenta, aí você usa uma Phantom da vida. Mas lembrando que essas câmeras são mais de 100 mil reais, né? 100, 150 mil você consegue comprar uma dependendo de onde você estiver no mundo. No Brasil é facilmente mais de meio milhão. Mas é isso, gente. É assim que os quadros por segundo funcionam. É uma dúvida muito grande que muita gente tem me perguntado, mas espero ter sanado aqui a dúvida de vocês. Caso vocês gostem de mais conteúdo de audiovisual ou tenham mais alguma outra dúvida, deixem aí nos comentários, curta e compartilhe esse vídeo para você ter mais conteúdo de audiovisual. E agora veja esse vídeo aqui, onde eu estou falando para vocês 10 erros de principiante que o pessoal utiliza muito com o DJI Mini 4 Pro. Um grande abraço, tudo melhor sempre e até mais!